Vós sois a luz do mundo. Ouça agora o Evangelho do Dia. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai vosso que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo. Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, de modo especial a você que está me assistindo mais uma vez, neste domingo, dia 5 de fevereiro de 2023, o quinto domingo do tempo comum na liturgia da palavra. E como sempre, todos os domingos eu trago para você o Evangelho do dia com o meu humilde comentáriozinho, E hoje Jesus, continuando o Sermão do Monte, ele falando com os discípulos, o Sermão do Monte, da montanha, é um conjunto de ensinamentos importantes, que Jesus dá para os discípulos. Todo discípulo que quer seguir o Mestre verdadeiramente, ele tem que prestar atenção, ele tem que ler o Sermão do Monte, que está no do capítulo 5 até o 7 de São Mateus, Ou seja, no Sermão da Montanha, que é um conjunto dos ensinamentos mais elaborados e harmoniosos do Novo Testamento. Jesus ilustra a partir de duas imagens a missão dos discípulos, ou seja, sal da terra e luz do mundo. Sal que tempera o mundo com a caridade evangélica. O discípulo, o sal, necessariamente serve para ser e fazer a esperança. Se o discípulo se comporta e age da mesma forma que os outros, que diferença faz? Ou seja, se o discípulo de Cristo, nós que dizemos seguir a Cristo, se nós se comportar, ou seja, se nós andar para a igreja, se nós ouvir o Evangelho, se nós evangelizar, mas depois que sai da igreja, que sai disso, a gente vai se comportar do mesmo jeito dos outros lá de fora, não tem diferença. Então é o sal insosso, perde o gosto, não tempera mais. Nós temos que temperar, nós somos o tempero. Se este tempero não tem mais gosto, ou seja, venceu,
ou seja, está fazendo as coisas do mesmo jeito que os outros fazem lá fora quando sai da igreja, não tem mais gosto, não está mais salgando, não está mais temperando. Lembramos que um de comer sem sal não tem gosto, né? Quem é que não sabe disso, né? Um de comer sem sal. O sal também ele presta para não apodrecer. Antigamente não tinha geladeira, então a gente colocava sal na carne para que a carne não viesse a apodrecer, né? Depois de colocar o sal, a carne era colocada no sol e ali ela durava dias e dias sem apodrecer, né? O sal tem esta grande serventia, né? E muitos outros. Então o sal é o tempero. Assim os discípulos de Cristo, que somos nós, devemos temperar o mundo. Se não fosse as boas pessoas com as boas obras, o mundo já não existia mais, né? Já tinha se acabado, ou pelo menos viraria um inferno, né? Só pessoas fazendo o mal sem pessoas praticar o bem. Não tinha mais gosto de viver a vida, não tinha mais este tempero, esta temperança que vem dos discípulos de Cristo, ou seja, dos homens que ainda pelejam para consertar o mundo, né? Se fosse só os desmantelados, o mundo não teria mais sabor, não teria mais este gosto da gente viver a vida. Era um desmantelo total. Então o mundo sem essas pessoas que temperam, que pelejam para endireitar, o mundo sem essas pessoas, ele já tinha se acabado, porque o mundo sem Deus, sem este tempero, que é o sal, então não faria mais sentido a gente viver a vida, né? Ou seja, também o discípulo de Jesus que se enquadram, os discípulos que se enquadram nas bem-aventuranças que a gente deu no domingo passado, ele também é comparado com a luz do mundo, né? A luz ela não é feita para colocar debaixo de uma vasilha, e sim no candeeiro, né? Que era antes não tinha lampião, não tinha, aliás, não tinha nem lampião, não tinha, né? Nem energia elétrica, né? Era bem diferente de hoje, né? Que tem a lâmpada, tem energia, tem tudo, né? Para iluminar a casa. Antes não tinha isso, então era o candeeiro. O candeeiro que era um lugar de botar as velas, né? Não só uma vela, mas um conjunto, várias velas, né? Ali era que iluminava a casa, ali é o candeeiro, né? Então a vela, que era a luz no tempo de Jesus, era a vela, né? Era colocada no candeeiro, no lugar alto, para iluminar a casa, né? Iluminar todos da casa. Assim é o bom discípulo de Cristo, é comparado com esta luz no candeeiro, para iluminar todos. A casa, o bom discípulo na sua casa e na comunidade, a luz dele deve brilhar para todos, ou seja, as boas obras dele, né? Se isto não estiver acontecendo, então nós não estamos cumprindo com esta palavra de Deus. Nós não estamos sendo luz para o mundo, que começa de dentro de nossas casas, né? Então o bom discípulo de Deus ele é comparado com uma luz, né? Uma luz que não pode ser colocada debaixo de uma vasilha, porque ele não vai iluminar nada. Ou seja, nós não podemos ser de Cristo e vivemos isolados em nossas casas, trancados. É preciso pôr em ação, em atitudes, né, as boas obras que Jesus deu para que nós colocássemos em práticas, né? Assim como ele fez, nós, discípulos dele, também devemos ser esta luz no candeeiro. Jesus, no Sermão do Monte, ele compara o discípulo dele que se enquadra nas bem-aventuranças como o sal da terra e a luz do mundo, né? O mundo, quando iluminado pelas obras e palavras semelhantes às de Jesus, vê, ou seja, o mundo, as pessoas, quando se deixam ser iluminadas por a palavra de Deus, então ela vai perceber as suas boas obras.
se elas não são iluminadas, se elas não se deixam guiar pela palavra de Deus, se a palavra de Deus entra no ouvido e sai do outro, então ela não vai perceber as boas obras que você faz no dia a dia da comunidade ou na sua própria casa, né? É preciso que ela se deixe ser iluminada pela palavra de Deus, né? É preciso ela ouvir a palavra de Deus, entender e pôr em prática também, para que ela enxergue as boas obras, né? Essa luz que é você na comunidade ou na sua casa, com os frutos do Espírito Santo, né? Quais são as obras que manifestam o discípulo como sal e luz do mundo? Encontramos exemplos na primeira leitura que serão confirmados pelo próprio Jesus na parábola do juízo final. Ou seja, a liturgia da palavra aos domingos ela vem acompanhada de duas leituras, né? Ou seja, não li, mas tem aqui a primeira leitura que está no livro de Isaías, no capítulo 58, e os versículos de 7 a 10, né? Então você pode dar uma olhadinha aí, né? Ali está o exemplo das boas obras dos discípulos que Jesus, ou seja, servia ao próximo, né? E também naquela parábola que Jesus conta, né, do final, no juízo final, que está em Mateus 25, de 31 a 46, que quando ele vier, ele vai ficar nas nuvens e mandar que os anjos reúnam todas as pessoas do mundo inteiro, né? E ele vai fazer a separação dos bons e dos maus, né? Botar os bons para o lado direito e os maus para o lado esquerdo, né? Que são os ovelhas e cabritos. E aí, ali ele vai dizer, porque aqui os bons, os justos irão para a vida eterna, né? Porque eles praticaram as obras de caridade, né? Com o seu próximo, com aquele necessitado, ou seja, com os pobres que precisam de ajuda. Então, os bons que ajudou os necessitados irão para a vida eterna e os maus irão para o castigo eterno, né? Então, a luz do mundo, o sal e a luz do mundo, são esses que se enquadram nas bem-aventuranças ou nesta parábola do juízo final, né? Aqueles que Jesus, ou seja, as ovelhas que ele irá colocá-las ao seu lado direito e colocá-las no céu, né? Depois. A primeira leitura aqui que a gente leu também, ela fala dessas boas obras, né? Das pessoas que praticam essas boas obras, que é uma luz que brilha nas trevas, é uma luz que brilha para o mundo, né? As obras de caridade em relação ao próximo, né? O necessitado principalmente, né? Então a pessoa que pratica as boas obras, como diz na primeira leitura, então ele será iluminado. Se ele já faz as boas obras, se ele vive como este sal e luz do mundo, então ele já é uma pessoa iluminada. Ele vive feliz, pode pedir o que quiser a Deus, que Deus o dará, conforme as condições, conforme a vontade de Deus também, né? Então eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, obrigado por me ouvir mais uma vez neste domingo, dia 5 de fevereiro, né, de 2023. E vamos ouvir uma musiquinha aqui para completar, né? Tchau, bom domingo, uma ótima semana e até a próxima. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há
Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.